E deixa eu perguntar, outra questão, que você falou da absorção dos nutrientes. Para deixar bem claro, essa absorção dos nutrientes é pro resto da vida ou por um período? Pro resto da vida. Essa absorção. Você altera a anatomia do tubo digestivo, você vai ter alteração na absorção pro resto da vida. O organismo se adapta. O tubo digestivo se adapta. Inclusive no que diz respeito à liberação de GLP-1 e GLP-2 no pós-operatório da cirurgia bariátrica. O organismo se adapta. Esse é um dos fatores que faz o paciente recuperar peso no pós-operatório. Tá bom? A produção volta ao normal de GLP-1 e aumenta a fome. Pode voltar. Diminui aquela sensação de saciedade que o paciente tem. Então ele passa a comer mais. Então você tem alteração no futuro na produção de GLP-1 e GLP-2. Tá? Mas, como eu disse, né, você precisa acompanhar o paciente. Certo. O paciente precisa ser seguido pela nutricionista. Ele precisa ser seguido pelo endocrinologista. Ele precisa ser acompanhado pela psicóloga. Não dá para fazer esse tipo de tratamento sem um acompanhamento pós-operatório. E um dos problemas, um dos fatores que faz o paciente recuperar peso no pós-operatório é a perda de follow-up, ou seja, a perda de seguimento. Entendeu? Precisa o abandono do tratamento. Ah, já estou magrinho, já operei, estou beleza, consegui o que eu queria, vamos embora. Esse paciente, provavelmente, ele vai ter falha no segmento pós-operatório. Então, o paciente precisa acompanhar no pós-operatório. Quando? Sempre. A gente vai entrar nesse tema da questão que você falou do pós-operatório. A gente vai entrar no pré-operatório, que é a preparação do emagrecimento. A gente vai entrar nos cases de sucesso, que você tem vários aí para relatar para a gente, das pessoas que entraram para a prática de atividade física, e você vai falar quais. Mas essa questão da absorção aí é importante, porque até hoje a gente vê muitas pessoas falando, fez a cirurgia, a absorção não é mais a mesma, sempre tem falta de ferro e outros nutrientes. Porém, tem um agravante para a gente saber se é mito ou verdade. A questão da pessoa, ela mexer com a questão hormonal. Tipo, a pessoa teve problema, fez bariátrica, ficou depressiva, liberação de endorfina. Tem alguma coisa relatando sobre isso? Se o paciente tem depressão no pós-operatório de cirurgia de obesidade? Isso. Por questão de absorção? Não por questão de absorção, mas eu tenho um paciente que foi depressivo no pós-operatório porque ele para de comer como ele comia antes e a válvula de escape dele era comida. Assim como eu tenho um paciente que fica extremamente feliz no pós-operatório da cirurgia bariátrica porque ele se vê muito melhor do que ele se via no passado. Autoestima, né? A autoestima muda completamente. Então eu tenho os dois lados. Tenho tanto o paciente que fica feliz no pós-operatório, eufórico, assim como eu tenho o paciente que fica depressivo no pós-operatório. Já tive paciente que fala assim, o que é que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Não se enxergava... Não foi só uma vez que eu ouvi isso, me arrependi da cirurgia. Porque emagreceu e não se enxergava magro. Não, porque o prazer dele era comer e perdeu aquele prazer. Mas já também teve esse choque de imagem? A alteração de uma autoimagem corporal tipo... tem muito, por isso que o paciente precisa do segmento psicólogo pós-operatório. Porque ele não se enxerga magro, ele fala, não tô magro. Eu falo, gente, mas você tá magrinho. Mas ele não se enxerga magro. Entendeu? Eu me enxergo gordo, mas você não tá gordo. Agora, recupera um pouquinho de peso no pós-operatório, depois de 18, 24 meses, recupera um pouco de peso no pós-operatório, a gente sabe disso. Sim. Mas falar que tá gordo como era antes... Nossa. Então, existe essa alteração de imagem corporal no paciente. Ele não se enxerga como ele está. E essa absorção de nutriente, ok. A gente está falando na questão psicológica. Ok, não. Queda de cabelo. Tem. Queda do dente. Unha, tem. Quebra a unha. Quebra. Unha descamativa. Tem. Tudo isso tem. Aí tem que entrar com acompanhamento suplementar. Tem medicação. Eu dou para meus pacientes medicação. As vitaminas para cabelo, dentes e unhas. E tem disponível no mercado, na farmácia. Você vai, tem. E make-up hair, funciona? Funciona. Doutor, tem casos de... Eczemia Fortalise, que era D, funciona? Funciona. Claro que funciona. Claro que funciona. Eu dou para meus pacientes.
Tem pacientes que após a cirurgia, acho que provavelmente a bypass, só consegue absorver vitaminas por via venosa? Não, absorve por boca, só que você modifica um pouquinho. O ferro você não dá sulfato ferroso, você dá ferro quelato, por exemplo, entendeu? Então você modifica o sal que vai carregar aquele nutriente, aquele micronutriente, mas ele absorve. Magnésio também, cálcio também. Citrato, você dá citrato de cálcio. Sim. Entendeu? Então você consegue Só muda a modificar formulação. isso, você muda a formulação para ele absorver, porque alguns só absorvem meio ácido. E ele não tem mais, porque como ele fez o bypass, ele acaba tendo uma diminuição de secreção ácida no tubo digestivo. Então ele vai ter uma dificuldade de absorção. Então você muda a formulação para ele poder absorver melhor aquele nutriente. Certo. Entendeu? É isso. Agora, às vezes você precisa repor endovenoso, sulfato ferroso na veia, às vezes precisa. Tá? Mas de maneira geral, a reposição você pode fazer por via enteral.